Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Só todos vocês na paz do Senhor Jesus. Que Deus seja louvado. É uma pequena palavra aqui. Faz tempo que eu não faço uma pregação. Louvado seja Deus, tempozinho, mas vamos lá. Estou aqui no meu jardim, no quintal da minha casa. E leio aqui a passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do Anticristo. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio se retirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creia a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, pois vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade, para que, pelo nosso Evangelho, vos chamou para alcançares a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Olha que maravilha, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, aqui no 1 Timóteo capítulo 4, olha aí. Nós vamos, assim, eu vou levar aqui em alguns versículos, né? Então veja só, como é que você vai saber ter uma base, louvado seja Deus, certo? Que muitos têm se feito anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra tu, chama Deus, se adora. Porque o apóstolo escreve isso aos Tessalonicenses. E segundo os historiadores que estudam o nascimento, né, do cristianismo lá, até o dia de hoje, não estou falando de 500 anos atrás não, com Martim Lutero não. Ele fez uma reforma, entendeu? Ele fez uma reforma protestante contra na época do Papa, né? Louvado seja Deus. Não foi a favor do Papa na época, por vários pontos, entendeu? Que realmente tem a ver com o que está escrito, o que ele falou. Você está entendendo? O que ele falou da Bíblia, baseado na Escritura. Porque um dos pontos é que as pessoas acreditavam que tinha que pagar para receber o perdão de Deus, né? E tinha que ser pelas obras. E o padre Martim Lutero, ele descobriu que não, que era pela fé, né? Primeiramente pela fé.
E aí foi a questão de ele começar a entender que tinha algo errado. E aí ele pesquisou, estudou, né, os livros da época, né, que a Bíblia da época, e ele chegou a uma conclusão, e com certeza ele orou, que todo ser humano ele vai orar, né? Ele vai orar, ele vai... Por exemplo, as pessoas que são céticas, né, pessoas que são ateus, eles não vão orar a Deus porque eles não creem em Deus. O que ele vai fazer? Eles vão procurar uma pessoa maior, que eles tenham conhecimento na parte científica, né? Para ver o que vai ser feito, o que pode fazer, o que é que ele tem que fazer, né? Então a forma de ele buscar é desta forma, né? Se aquilo é certo ou errado, ele vai procurar muitas vezes na parte científica, entendeu? Ou às vezes não, às vezes eles criam a história, né? Porque não acredita, aí eles se baseiam naquilo que eles vê, aí segue também, mais ou menos por aí. Mas aí vocês podem pegar melhor, né? Então, nós temos visto que o espírito do maligno, que já está em muitas pessoas, tem operado, né? Porque aqui, Paulo, né, ao Timóteo, conversando, né, e escrevendo, se você pegar na primeira, em Atos, em Tiago, Tiago não, é Gálatas capítulo 1, versículo 7. Eu vou para lá para mim ler aqui para vocês, baseando na palavra. Acabou, eu volto para o capítulo 4 aqui, entendeu? Glória a Deus. Capítulo 1 de Gálatas, olha o que ele diz. Ó. Diz assim, ó, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenham anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Louvado seja Deus. Entendeu? Seja anátema. Aí você vai entender, mas como é isso? Para você entender, é você se basear quando o Senhor Jesus, ele... Porque são muitas passagens que eu posso citar aqui. Muitas, não é pouco, é muitas. Mas eu estou só abreviando aqui. Veja só. Louvado seja Deus. Se você pegar no livro de profeta João, capítulo 13, Jesus ensinava ali, Jesus deu um ensino de humildade, de comunhão, de unidade, de divisão, materialmente falando, entendeu? E os discípulos, se vocês observar, eles pegaram isso aí. Porque quando o Senhor Jesus foi lavar os pés de Pedro, após a ceia, após a janta, né? Que eles jantaram, e depois que eles jantaram, o Senhor Jesus pegou o pão e fez um simbolismo ali, né? O pão é alimento, né? Louvado seja Deus. E ali ele pegou o pão e orou ao Pai, né? Agradeceu ao Pai por aquele pão e disse que aquele pão ali era a carne dele, entendeu? Que era dividido por vós. Depois ele pega o vinho, simbolizando o sangue que ia se derramar na cruz, que era a nova aliança, que era pela fé que eles recebiam o sangue de Jesus. Naqueles momentos ali, quando o sangue caiu, entendeu? O sangue, nós sabemos que o sangue líquido não tinha como santificar todo mundo, mas é pela fé, né? E o vinho simbolizava o sangue de Cristo, que ia ser derramado na cruz. Louvado seja Deus. Você está entendendo? E ali Jesus, se você pegar todos os textos tudinho, começando do nascimento dele, não falando do batismo das águas, né? Não estou falando do nascido da nossa irmã, a Virgem Maria, mas sim, louvado seja Deus, do batismo. A partir dali ele passou a ensinar aos discípulos bons costumes, passou a ensinar, entendeu? Aos discípulos
o reino de Deus. Os discípulos não passaram o tempo, não pegaram. Os discípulos só foram entender quando ele morreu, que ressuscitou, aí soprou, pela ordem do Pai, ele soprou um Espírito Santo neles, a virtude do Espírito sobre os discípulos. E diz a Escritura que foram abertos os entendimentos deles. Entendeu? Mas lá no livro de João, né, Jesus, ele ensinando a ele, foi disso, né? Deu a comparação, né, simbolizando o pão, a carne dele. Você está entendendo? O sangue, o vinho, o sangue representa a nova aliança, que é o sangue, o vinho se representa o sangue ia ser derramado sobre muitos, para a remissão dos pecados. Quando nós passamos para o lado espiritual, aí ele vai ensinando que eles aprenderam, começa por aí. Então Jesus, ele ensinou a doutrina judaica cristã, a doutrina judaica que estava na primeira aliança. Muitas coisas da primeira aliança estavam injetadas, estava em Jesus e foi injetado na igreja, nos cristãos. Se você pegar, como é que tem? Não, tem isso não, irmão Marcelo? Tem sim. Se você pegar o livro de Amós, capítulo 5, e fizer um estudo, você vai ver. Se você pegar Isaías 58, o profeta Isaías 58, versículo 6 em diante, mostra ali. Entendeu? E os apóstolos pegaram. Né? Os apóstolos pegaram. Mas naquele momento, Pedro não quis aceitar. Jesus disse que se ele não deixasse lavar os pés, ele não teria parte daquele reino. Glória a Deus. Aí Pedro, não só os pés, mas toda a minha cabeça e meu corpo. Aí Jesus, não, abaixa só os pés, que o mar está limpo pela palavra. Porque os pés ali, irmãos, se você for estudar a doutrina judaica, entendeu? Ela fala de humildade, você está entendendo? De hospitalidade, de servir ao próximo, de servir uma pessoa que chega na sua casa para cuidar, você cuidar dela. Você está entendendo? Você passa a ser mordomo daquela pessoa, um visitante na sua casa, uma pessoa que chega na sua casa. Entendeu? Louvado seja Deus. Então vamos, coisa que é grande aqui o vídeo, né? Que eu vou já encerrar. E louvado seja Deus. Então veja só. A partir dali, né, os discípulos passaram a entender que quando foi no Atos dos Apóstolos 2:37, após o batismo com o Espírito Santo, né, capítulo 2, versículo 40 em diante, deixa eu ver, 26, se não me engano, a partir dali, do 25 em diante, louvado seja Deus, que chegou, né, onde estava todo mundo reunido, todos foram batizados cheios do Espírito Santo, os demais que faltavam ser cheios do Espírito Santo, né? Ali eles passaram, depois que Jesus morreu, que mandou eles para lá, eles passaram 40 dias esperando Jesus e Deus veio no Pentecostes, não veio mais na doutrina judaica para derramar sobre eles a prosperidade, mas veio através de Jesus, nos discípulos, e todos foram cheios do Espírito. E ali eles passaram a pregar o Evangelho. E passaram a viver no capítulo 2, versículo 41, após o batismo, todos perseveravam, unânimes, tudo junto, tinha tudo em comum, vendiam suas propriedades, suas fazendas e dividiam entre si os necessitados, de acordo com cada um tinha necessidade. E eles não tinham poder sobre ele como diz assim, de obrigar, não. Eles ensinavam a palavra. Agora, cabe o indivíduo, pessoalmente, ele cumprir aquilo que estava escrito. Se realmente recebemos o Espírito Santo, né? Então nós fazemos aquilo que Deus coloca no nosso coração, porque nós temos a ligação. E a partir daí, entendeu? Eles foram ensinados a doutrina cristã, entendeu? O reino de Deus dentro do homem. Você está entendendo? E o rei de Deus e de justiça. E os apóstolos foram pregando isso aí. Você vê que diz a história, os historiadores, que o livro da Tessalonicenses 1 e 2 foram feitos entre 70, né? Um foi em 69, o outro foi depois de 70, acho que 4, 6 anos, não me lembro bem, mais ou menos por aí, foi feita a segunda epístola de Tessalonicenses. Mas se você pegar a primeira epístola, você está entendendo?
eles trazem as mesmas características, a mesma doutrina dos apóstolos lá em Atos 2:42. E também na segunda epístola, capítulo 1, já mostra. Eu vou ler aqui, entendeu? O que é que diz na primeira epístola? Onde nós ir para... É porque é muita coisa, eu vou fazer esse vídeo aqui, mas eu vou tentar marcar aqui onde eu parei para mim continuar o vídeo. Louvado seja Deus. Tessalonicenses 1 diz assim, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Olha aí, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, tá vendo? Mas também em poder, no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, a do Senhor, recebendo a palavra de muita tribulação e gozo do Espírito Santo. De maneira que fostes exemplos para todos os fiéis, na Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente da Macedônia, Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nos livra da ira futura. Então, eles fizeram com amor, a palavra. Então a palavra, aqui, aí se você for estudar, ele está referindo aqui, olha o que ele está referindo. Entendeu? Segundo Tessalonicenses. E assim, sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Está vendo aqui, irmão? Um para com os outros. De maneira que nós mesmos, nós nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juiz de Deus, para que sejam havidos por dignos do reino de Deus, pela qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam. Então veja só. Então, se você for estudar esse assunto, louvado seja Deus, você vai ver o que ele está falando. Os apóstolos viveram. Se você for para o livro de Coríntios, capítulo 1, primeiro livro de Coríntios, capítulo 1 até o capítulo 3, aonde ele fala, né? Se você for estudar lá, você vai ver, louvado seja Deus, o que Deus falou. E os apóstolos viveram. E eles passaram por discípulos. Quer dizer, fazia mais de 30 anos que Jesus tinha partido e eles continuavam na mesma doutrina. Você está entendendo? Um servindo ao outro. E eles mesmos não precisavam mais o discípulo dar exemplo, porque eles mesmos em si, eles já faziam. E particularmente, eles já faziam para com o outro. Você está entendendo? Era isso que Deus queria. Aleluia. E nós, irmãos, nós precisamos mudar muito ainda. Nós ainda precisamos mudar mais. Nós temos que ser mais. Aleluia. Você está entendendo? Nós temos que estar igual ali, ou exceder, passar. Porque quanto mais você faz, mais você serve a Deus, entendeu? Depois nós vamos entrar nesse assunto sobre jejum e sobre esse assunto, entendeu? Glória a Deus, que tem a ver também. Se nós tivermos, irmão, essa capacidade de fazendo de coração perfeitamente, entendeu? Não precisa nem jejuar, irmão, porque o que nós já fazemos já é de agrado de Deus, já é suave as narinas de Deus. E aí Deus pode operar poderosamente. Você está entendendo? Louvado seja Deus. Mas se você quer jejuar, jejue. Não é uma regra.
Você faz por amor a Deus. Ou em ação de graças a Deus, ou oração, intercessão por alguém, por pessoas, né? Pessoas que estão oprimidas. Você pode estar em oração, jejum, intercessão para aquelas pessoas, para Deus agir. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Quando eu falo disso, irmão, chega o meu coração arde de alegria. Glória a Deus, você está entendendo? Então, mas irmão, o que é que tem a ver do livro que você leu lá, o primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses? 2 Tessalonicenses capítulo 2. Tem muito a ver. Se você pegar, acho que eu não sei se é o versículo 16 ou 15, mostra a tradição que eles aprenderam. Qual foi a tradição que eles aprenderam? Né? Que é justamente isso. Né? Os bons costumes, a família, os pais honrar os filhos, respeitar os filhos respeitar os pais. Você está entendendo? Porque na época deles, alguns países já tinham a imoralidade, a sexualidade de várias formas, entendeu? Até no meio dos reis da época, numa época passada, o rei, às vezes os irmão casavam, eles casavam, não dividiam herança com outros, casavam, o irmão com o irmão, a mãe com o filho, o pai com a filha, segundo a história, né? Se você procurar for estudar, com certeza você vai encontrar nos livros de história, nos historiadores, né? No YouTube, e aí vai. É só você estudar. Muitas vezes, mas nós somos tão preocupados com as coisas materiais, de trabalhar, de ter aquilo, e estudamos pouco. Por isso que nós somos, muitas vezes, se nós não vigiar, somos enganados, como nós vemos hoje, no dia de hoje. Entendeu? E, para você entender, ó, diz assim, ó, olha aí para você começar, ó. Paulo escrevendo ao Timóteo, ó. A apostasia, ó, o que eu estava falando lá, nos últimos tempos, ó. Mas, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Isso é a doutrina de demônio que nós vemos. Você está entendendo? É a doutrina de demônio que está aí. Glória a Deus. Você entendeu? Que é contra a família, contra, entendeu? O casamento, a favor das coisas erradas. Isso aí é doutrina de demônio. Entendeu? E a Bíblia repreende os pastores. Nós que somos, eu como pastor, repreende nós, para nós vigiar. E a Bíblia manda que você veja a minha vida, veja meu comportamento, entendeu? O meu caráter, entendeu? A forma de eu me comportar como cristão, como servo de Deus Altíssimo, entendeu? Só assim, ainda tem mais, tem que ver qual é a doutrina que estou trazendo, se a doutrina ela é baseada na Bíblia, baseada não, tem que ser dentro da Escritura ou não, entendeu? Porque depois eu preguei aqui sobre o culto de libertação, campanha de descarrego que é maldição. Então isso aí é doutrina de demônio também. Você tá entendendo? E outros nomes de culto que eles criaram aí, tirando a adoração de Deus e colocando o nome de pessoas, de mulheres, de homens, que nós não podemos fazer isso. Adoração tem que ser em nome do Senhor Jesus para o Pai. Está escrito na palavra. Jesus disse, só Deus se irá, só Ele prestar culto. E quando nós prestamos culto através de Jesus. Quando nós glorificamos Jesus, o Filho de Deus, louvado seja o Senhor, em orações e louvores, na palavra, no bom trato, nós estamos glorificando o Pai. E se nós estamos bem, como diz em Atos 2, capítulo 2, versículo 41 diante, aí com certeza o Espírito Santo de Deus vai julgar, né? E aquela adoração, e ele pode receber. E se ele receber, com certeza, algo de Deus nós também recebemos, entendeu? E as nossas orações não serão impedidas. Mas é um processo, né? É muita coisa. Você está entendendo? Então estude. Eu não lembrei agora um capítulo aqui, mas tem muito capítulo. Louvado seja Deus, né? Então, resumindo, quem não traz essa doutrina, ele não pode se salvar não, está escrito na Bíblia. Entendeu? Vou aqui, Coríntios. Tem pessoas que pegam esse nome de Coríntios, mas vi pastor mesmo. Ele bota para todo mundo, não, e não é. Só pode ser salvo pela Bíblia, pela fé, se obedecer. Olha o que diz aqui. Eu vou ler aqui daqui, ó. Ao fundamento, onde é que começa o fundamento? Então começa em Gálatas, né? E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade, quer dizer, a palavra. A palavra é fogo, o dia a declarará. Que pelo fogo será descoberta e o fogo provará
qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá deterimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso até aqui, para não esticar, não aumentar muito o coisa, né? A live aqui, louvado seja Deus, o vídeo. Você entendeu? Aí como é que você vai entender? Você tem que olhar o fundamento. Ó. Se alguém, sobre este fundamento, sobre pregação de arrependimento pelas suas obras, as obras mortas, e na indagação de uma boa consciência em Jesus Cristo como Salvador, entendeu? Descer as águas para aceitar o pecado e a partir daí viver em santificação, abandonar os desejos das práticas da carne, né? Viver em santificação pela palavra, na oração, no jejum, na vigilância, no perdão, servindo as pessoas, cultuando a Deus em espírito e verdade. Começa por aí. É muita coisa, certo? Aqui eu estou só dando resumindo. Não é por aí que a gente vê as pessoas de todo jeito, vivendo de todo jeito, culto de todas as formas, entendeu? E as pessoas andam de todo jeito, vivem de todo jeito e querem ser salvos, entendeu? Não aceita Jesus, então salvo. Quando você aceita Jesus, que dessas águas você botou o pecado, você é salvo, você está salvo ali. Mas a partir do momento que você bota o pé fora do batismo das águas ali, que você começa a caminhar na terra, se você andar pecando, você pode perder a salvação. Se você não buscar conhecimento bíblico, confiar só nos pastores, em nós pastores, entendeu? Tem cuidado, você tem que estudar. O que o pastor pregar, você tem que examinar e reexaminar e orar a Deus, pedir a Deus entendimento se realmente é aquilo. Entendeu? Então vocês fiquem na paz do Senhor Jesus, que Deus seja louvado e que aleluia, grande seja o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Então fique na paz do Senhor Jesus. Só até aqui, depois a gente pode continuar mais um vídeo para a glória de Deus. Esse aqui é o terceiro, esse aqui é o vídeo 3, tem o 1 e o 2, agora o 3. Apesar de ter outros vídeos lá dentro, amém? Para vocês estudar. Obrigado, fique na paz do Senhor Jesus.